Coloque-se de pé por um instante, por gentileza, a mão no coração. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos em oração nesse momento, gratos ao Senhor por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Estamos aqui, Senhor, para buscarmos o Senhor, buscarmos a Tua palavra, buscarmos, meu Deus, a Tua direção, buscarmos, meu Deus, aquilo que, meu Deus, significa vida, saúde para todo o nosso ser, que é a palavra do Senhor. Sim, meu Deus, a Tua palavra tem o poder de curar o físico, curar a alma, curar o espírito, curar a mente. Nós vemos, meu Pai, nas Escrituras, que homens e mulheres foram submetidos a testes, meu Deus, terríveis, a pressões violentas. No entanto, meu Deus, por conta do relacionamento que tinham com o Senhor, por conta da fé no Senhor e na Tua palavra, foram capazes de superar, de passar com louvor a todos esses testes, desafios. Meu Deus, e eu peço que a Tua palavra possa adentrar os corações, que o Teu povo, meu Deus, dê lugar ao Teu Espírito Santo, porque a vida daquele que é dirigida, a vida daquele que é conduzido pelo Teu Espírito, a vida daquele que o Teu Espírito Santo conduz, dirige, a vida daquele que o Teu Espírito Santo se apossa, é uma vida de paz, é uma vida feliz, é uma vida, meu Deus, de estabilidade. Quem possui o Teu Espírito Santo, quem possui a Tua presença, se torna uma pessoa inabalável, uma pessoa que as circunstâncias, as pressões, as dificuldades não têm o poder de destruir. Então eu peço, venha sobre nós e que a palavra do Senhor possa fortalecer o espírito, a fé de cada um. Meu Deus, que a Tua palavra possa preencher os corações e que cada um saia daqui bem mais forte para a honra e para a glória do Seu nome. É o que eu peço. Conduz essa reunião, assuma a direção, fala conosco e nos abençoa, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Podem sentar, por gentileza, vocês que estão aqui. Vamos abrir aqui em Atos 12, começando no versículo 1, diz assim: nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro. Observe que a perseguição, a pressão contra os cristãos era grande, né? Muitos foram presos, foram torturados, foram mortos, né? Sofreram maus tratos, mas nós vamos ver que os cristãos da igreja primitiva, diferente dos cristãos, né, da atualidade, em sua maioria, justamente por estarem moldados ao padrão deste mundo, conformados com o padrão desse mundo, que é um mundo egoísta, é uma sociedade
né, egoísta, hedonista, que vive em função do seu eu, das suas vontades. Muitos cristãos não estão preparados, né, para suportar perseguição, suportar o que esses cristãos da igreja primitiva suportaram. Porque às vezes por muito menos vemos pessoas titubeando. Por muito menos encontramos pessoas desanimadas, pessoas desiludidas, às vezes por conta de algo que não deu certo, uma resposta que não veio, por conta, talvez, de um mal-entendido. Nós encontramos pessoas abatidas, sem esperança, desiludidas, chateadas, pensando em parar, pensando em desistir, pensando em abrir mão de tudo. Quantas pessoas que por nada negam a fé, por nada abandonam a igreja. E não tem como alguém dizer que não abandonou a igreja, a Deus, apenas se ausentou da igreja. Não tem como desassociar o nosso relacionamento com Deus, né, com o estar na igreja, o frequentar a igreja, fazer parte de um ministério. Não tem como. Né? As pessoas que usam desse argumento estão se enganando. Ah, não, eu só não estou indo na igreja, né, mas eu não me esqueci de Deus eu não abro mão, da minha fé eu não abro mão. Mas quando você vai a fundo, a gente detecta que a pessoa se ausentou da igreja por algum desconforto, por alguma situação que a chateou, que a feriu, ou seja, por algo banal, né? E porque, apesar dela se apresentar como um cristão, um crente, o que rege, o que comanda a vida dela, o que sai na frente sempre, é as suas emoções, é o seu eu. Não gostei do que fizeram, não gostei da forma como eu fui tratado, eu penso que não preciso estar na igreja para servir a Deus. Então, o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente, o que a pessoa quer, é o que ela faz, é o que prevalece. E isso mostra o quanto tantos cristãos estão moldados ao padrão desse mundo. Como disse, um mundo hedonista, onde o homem está no centro. É o que eu quero, é o que eu penso, é aquela busca por prazer, né, por satisfação, por me satisfazer. Então, quando nós olhamos para a igreja primitiva, para os apóstolos, nós vemos que eles se encontraram muitas vezes em situações bem desconfortáveis. Eles foram traídos, perseguidos, torturados, tiveram perdas consideráveis por conta da fé, né? Muitos perderam a liberdade, foram presos. Perderam bens, porque Paulo, por exemplo, antes, né, de ser Paulo, era Saulo, e queimava a casa dos cristãos, né? Vivia respirando ameaça de morte contra os cristãos. E quantos que ele não prejudicou, quantos que não perderam bens por conta dessa perseguição, tendo suas casas queimadas.
Então, assim, se nós imaginarmos os cristãos da atualidade, vivendo a pressão e a perseguição que os cristãos da igreja primitiva viveram, sofreram, não dá nem para imaginar. Porque, como disse, o muito menos, muitos estão negando a sua fé, se abatendo, se chateando, não podem viver uma situação desconfortável, às vezes na vida, não podem ser submetidos a um teste, que estão titubeando. E esses homens, os primeiros cristãos, os apóstolos, passaram por situações terríveis. E o que chama a atenção é isso. É que podiam ser privados da liberdade, podiam ser humilhados em praça pública, podiam ser açoitados, eram feridos, eram machucados. Muitas vezes tirava-se a dignidade desses homens, arrancavam as roupas em praça pública, mas não eram capazes de alterar o que estava dentro deles, a fé, a certeza, a convicção, o amor que esses homens tinham por Deus. Nada mudava dentro deles. Então, olha só, prendeu alguns cristãos, mandou matar Tiago, e vendo que isso agradava os judeus, Herodes mandou prender também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Olha só o 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, vamos repetir? Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Eu quero destacar o versículo 6, né? A maneira como Pedro estava vivendo, passando por essa situação, porque o mesmo Pedro, né, em outras situações, não reagiu também, não lidou da maneira como estava lidando agora. Nós conhecemos o Pedro e sabemos da sua fraqueza, da sua covardia, da sua instabilidade. Sabemos que ele era oscilante, teve até a fé para sair do barco e andar sobre as águas, mas logo depois teve medo, quando o vento soprou mais forte e começou a afundar. Sabemos que por uma pequena pressão, a pressão de uma criada que disse, você é um deles. Não, eu não sou, não, você é sim, seu modo de falar te denuncia. E com tanto medo de ser pego, de ser, né, morto, porque o seu mestre estava sendo, né, levado para a morte também, ele negou veementemente, ele proferiu maldições, porque ele ficou com medo, né, de algo tão pequeno. Aquela serva não podia fazer nada por ele, não podia fazer nada contra ele. Então, esse homem que foi tão fraco diante de outras situações, agora se mostra um homem tão seguro, tão convicto, revela uma paz, porque somente alguém realmente cheio do Espírito Santo,
que recebeu a paz que excede todo entendimento, que é aquela paz que não se explica, não tem explicação. Como você pode estar tão tranquilo diante de uma situação tão assustadora? Como alguém podia dormir na noite anterior ao seu julgamento, que na verdade, poderia ter a palavra aqui, execução. Na noite anterior à sua execução, porque esse julgamento era só um protocolo. Tiago já tinha sido morto. Então era certo que ele seria executado. Então assim, o dia vai amanhecer e eu vou ser morto. Vou ser crucificado. Ou minha cabeça vai rolar, como rolou a de João, por exemplo. Enfim, esse homem estava dormindo. Dormindo. E eu vou continuar a leitura e você vai ver que era um sono profundo. É aquele sono de alguém que, sabe? Porque quando você está tenso, preocupado, primeiro que é difícil dormir. Quando a mente está ali pensando, a pessoa está preocupada, está ansiosa, com medo do amanhã, ela já sofre ali uma insônia muitas vezes, ela não consegue dormir. Então já é difícil dormir. E se a pessoa dorme, ela acorda assustada, ela não tem um sono tranquilo, ela não tem um sono profundo, quando as emoções estão bagunçadas, a mente está perturbada, ela não tem. E aí vou mostrar para você que quando o anjo apareceu, a luz brilhou naquela célula, a luz brilhar naquela célula não foi suficiente. Uma luz se acender não foi suficiente para o Pedro acordar. O anjo teve que cutucar. Teve que cutucar ele. Está aqui, ó. De repente brilhou uma luz na cela e um anjo do Senhor se colocou ao lado de Pedro. O anjo tocou no lado de Pedro e o acordou. Então, acorda, Pedro. Ele teve que ser ali meio que chacoalhado, porque ele estava dormindo profundamente. Dormindo profundamente, tamanha era a sua segurança em Deus. Eu creio que quando ele se deitou para dormir, ele deve ter feito aquela oração: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas algo vai acontecer. Eu não sei de que jeito, de que maneira o Senhor vai agir. Mas eu sei que o Senhor vai agir. Porque, ainda disse isso ontem, quando Jesus restaura Pedro em João 21, ele fala para Pedro: quando você for velho, outros levarão você onde você não quer ir. Então, assim, falando de maturidade espiritual. Quando você for maduro, tanto fala literalmente, quando você for velho, ou se tiver certa idade, então você vai ser levado para onde você não quer ir. Quer dizer, você vai ser morto. Então, eu creio que nesse momento ele se lembrou dessa palavra, lembrou-se do que Jesus disse e concluiu: eu não estou velho, então não chegou a minha hora, alguma coisa vai acontecer, não sei o que, mas alguma coisa Deus vai fazer. Por isso que é importante a gente estar atento e guardar a palavra no coração, não se esquecer dela, Não podemos ser do tipo que quando o problema surge, a pressão chega, eu me esqueço de tudo e até mesmo de quem Deus é. Tem gente que é assim. Tem gente que é igual o povo de Israel, quando se viu diante do Mar Vermelho,
e olhou para trás, ao avistar os egípcios, entrou em pânico, em desespero, e falou de morte. O Senhor esperava uma outra postura daquele povo, até pelas experiências já vivenciadas ali no Egito com o poder de Deus. Aquele povo viu o poder de Deus. Viu como Deus defendeu, como Deus lutou por eles no Egito. Então, o que ele esperava daquele povo no Egito? O que Moisés, disse àquele povo: fiquem firmes e vejam o livramento que hoje o Senhor lhes trará. Não tenham medo, fiquem firmes. Ele esperava isso desse povo. Bom, parece que nós estamos encurralados, sem saída, parece que chegou o nosso fim, mas nós sabemos do que Deus é capaz de fazer. Nós vimos a sua glória no Egito. 10 pragas foram enviadas e devastaram o Egito. Acabou com o Egito, afetou os egípcios, mas não nos afetou. Deus esperava que esses hebreus, israelitas, mantivessem uma postura firme, confiante. Eu não sei o que, mas algo Deus vai fazer. Mas não, ali eles se esqueceram de tudo que o Senhor já havia feito. Entraram em pânico, falaram de morte. Então nós não podemos nos esquecer do que ouvimos, do que recebemos, do que já vivemos, das experiências que já tivemos com Deus, porque o que Deus já fez anteriormente, Ele faz de novo. Porque eu, o Senhor, não mudo, diz a palavra. Diz o Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, o que Ele já fez antes, Ele faz de novo. E, inclusive, faz numa proporção ainda maior. Então, Deus não mudou. Deus não enfraquece com o tempo. O mesmo Deus que te deu vitória antes, vai te dar de novo agora. O mesmo Deus que te livrou antes, vai te livrar agora. O mesmo Deus que já foi com você tantas vezes, continua sendo e será até a consumação dos séculos. Ainda que você tenha a sensação de estar sozinho. Que aí nós temos que lembrar, Jesus disse que estaria conosco até o fim. Não disse que o sentiríamos o tempo todo. Em todos os momentos. Então, nós podemos viver momentos em que essa sensação surja. Parece que eu estou sozinho. Os israelitas se sentiram encurralados. Tiveram impressão de Deus ter encurralado eles. Ali concluíram que Deus estava contra eles. Quando, na verdade, estava a favor deles, trabalhando para mais um evento sobrenatural, que foi a abertura do Mar Vermelho. Então Deus estava a favor. Não confie nas suas emoções. Não confie nos seus sentidos. Porque o Senhor diz que o justo viverá pela fé. Seus sentimentos mentem, seus sentidos mentem muitas vezes. Não dizem a verdade. O justo viverá por fé, não por vista. Não por vista. Por isso que a Bíblia manda você fixar os seus olhos não naquilo que se vê, porque o que se vê é temporário, é passageiro. Mas o que não se vê é eterno. Então onde tem que estar o meu olhar, o meu foco? Tem que estar em Deus. Tem que estar na palavra. Porque Deus é eterno, a palavra é eterna, não passa, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então mantenha o seu foco em Deus, mantenha o seu foco na palavra, que não perde força com o passar do tempo, não enfraquece. Deus é o mesmo, a palavra continua se cumprindo na vida daquele que crê. Então olha só, o anjo apareceu lá, de repente uma luz brilhou na cela, o anjo do Senhor se colocou ao lado de Pedro, porque sempre há um anjo ao lado, ao redor daquele que o teme. Coloque-se no lugar de Pedro aqui, parecia que ele estava sozinho. Parecia
né? Que ele estava nas mãos do inimigo, vulnerável. Ele podia talvez ter a sensação, essa sensação de vulnerabilidade. Quer dizer, eu não tenho ninguém por mim. Eu estou cercado, eu tenho 4 escoltas de 4 soldados. Não tem como eu sair daqui. Então, você pode ver momentos assim, mas não pode se esquecer do que Deus disse. Do que a palavra de Deus diz. Há um anjo ao redor daqueles que o temem. E nós temos que lembrar que um anjo pode destruir com um exército inteiro. Um anjo. Quando Ezequias orou ao Senhor, Deus enviou um anjo que, se não me engano, matou 180.000 assírios. Um anjo fez isso. Derrotou um exército quando Ezequias orou. Entende? Então, há um anjo ao redor daqueles que o temem. Se um anjo matou 180.000 soldados, o que não faria com 16? Né? Tinha 16 soldados ao todo ali, vigiando Pedro. Mas quando esse anjo apareceu, o acordou, mandou ele se levantar, né? As correntes logo caíram, as correntes caíram dos pulsos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se, calce as sandálias. Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo e passaram. Tendo saído caminhar ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Porque Herodes tinha planos. O povo judeu, né, esperava que Pedro caísse como Tiago caiu, fosse morto. Mas é isso aqui, Deus frustra os planos do mal, os planos do diabo, os planos dos nossos inimigos. Pedro saiu sem que ninguém pudesse deter. As algemas caíram dos seus pulsos. Passou a primeira, a segunda guarda, quando deu de cara com o portão de ferro, este se abriu por si mesmo. E ele saiu, foi posto em liberdade sem que ninguém pudesse deter. Mas isso pôde acontecer. Por quê? Porque a igreja orava. Eu li para você, né? Que a igreja orava intensamente por ele. Está aqui no 5, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então isso pôde acontecer porque houve oração. Por parte de Pedro houve uma confiança inabalável, uma confiança inabalável. Tudo parecia que era o fim, mas você vê Pedro confiando plenamente em Deus. Por que eu digo que ele confiava plenamente em Deus? Porque a situação pedia aflição. A situação pedia insônia naquela noite. Sim ou não, pessoal? Eu sei que o dia vai amanhecer e eu vou ser executado. A situação pedia insônia. Como é que alguém dorme numa condição assim? Sabendo que vai amanhecer, vai ser executado. Somente alguém que realmente conhece o seu Deus, sabe em quem tem crido e recebeu dele a paz que excede todo entendimento, que lançou sobre ele toda a sua ansiedade, que é o que o Senhor nos fala.
né, nos orienta, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Inclusive, acho que está em João isso. O pessoal conseguir achar, pega esse versículo. É o que nós devemos fazer. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque Deus tem cuidado de nós. Deus não nos desampara. Deus não nos abandona. Ainda que pareça, ainda que eu tenha a sensação, o que eu sinto não é verdade, o que a palavra diz é a verdade. O que os meus olhos veem, está aí, ó, o próprio Pedro disse isso. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Com certeza foi o que ele fez naquela noite. Quer saber? Eu vou descansar, eu vou entrar no descanso do Senhor, eu vou jogar toda a ansiedade em Deus, eu não vou perder uma noite de sono por conta dessa situação. A minha vida está na mão de Deus, o que Deus quiser fazer, Ele faz. E a gente vê que quando a pessoa realmente entra no descanso do Senhor, sabe, e ela está vivendo por algo maior, vivendo para Deus, ela não teme a nada, nem mesmo a morte. Jeremias 26, eu não vou ler todo o capítulo para não estender, mas no versículo 14 fala assim, ó. No versículo 14, quanto a mim, estou na mão de vocês. Façam comigo o que acharem bom e certo. Por quê? Porque ele anunciou a palavra do Senhor. Não é uma palavra que anunciava a destruição do templo, as consequências, né, do pecado, de não se dar ouvidos à voz de Deus. E os sacerdotes, os profetas, quando ouviram, né, disse assim, certamente você vai morrer, por que você profetiza desgraça a nosso respeito? Não gostaram do que ele profetizou. Mas você vê um homem cumprindo com um propósito, e no final dizendo aqui, ó, eu também estou na mão de vocês, façam comigo o que vocês quiserem. Quer dizer, ele falou o que tinha que ser falado, fez o que tinha que ser feito, não temeu a retaliação, diferentemente do Pedro naquela ocasião que disse, eu estou pronto para morrer, Jeremias estava pronto para morrer. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer glorificando a Deus e fazendo o que Ele me mandou fazer, estando onde Ele mandou estar. Então, eu estou na mão de vocês. Entre aspas, né? Entre aspas. Se vocês quiserem, é como se ele dissesse, se vocês quiserem me matar, né? E for dado a vocês poder para isso, amém. Porque essa minha vida aqui é apenas um ensaio para a eternidade. A minha vida começa de verdade quando eu entro para a eternidade. Né? Quando eu entro para a eternidade, nós vamos falar mais sobre isso à noite. A nossa vida aqui é uma atribuição temporária. A nossa vida realmente começa na eternidade. Então nós temos que viver para algo maior. E quando você vive para Deus, vive para a missão, vive para algo maior, é isso aqui que nós vemos em Jeremias, nos apóstolos. Por que o Pedro negou naquela ocasião que a serva, né, o identificou, você é um deles? Porque ele estava preso à sua vida terrena, amando demais a si mesmo. Sabe? Muito envolvido com a sua vida terrena. Agora esse Pedro da prisão já era alguém que vivia para Cristo, para a missão, e que sabia perfeitamente que se ele morresse ali, se fosse a vontade de Deus, que ele morresse, né? Ele sabia, eu não vou morrer, eu vou seguir vivendo. Porque quem morre em Cristo não morre, dorme, segue vivendo. Entende isso ou não? Então, quem realmente vive para Deus, para a missão, vive sem medo, vive em paz, né? Tem paz. Agora tem pessoas que vivem para si mesmo, para essa vida,
São pessoas aflitas, são pessoas ansiosas, são pessoas, muitas vezes, deprimidas, porque nada nesse mundo vai preencher o vazio que é no nosso coração, que é do tamanho de Deus, e o vazio da nossa vida, que é do tamanho do nosso propósito. Então, se eu não me colocar dentro do propósito da minha vida, eu vou ser uma pessoa infeliz, frustrada. Posso fazer muitas coisas, como Salomão fez muitas coisas. Mas, no livro de Eclesiastes, nós vemos como, apesar de estar envolvido em tantos projetos, nada o satisfazia, nada o realizava, porque ele perdeu o essencial. Porque ele já não vivia mais para a razão da sua existência, que era servir a Deus. Agora ele estava servindo a si mesmo. O foco era ele, o foco não era Deus mais. Então, se o foco da minha vida é o Senhor, se eu vivo para Deus, para a missão, é isso aqui, situações vêm, se levantam, injustiças podem acontecer, né? Mas nada me abate, nada me entristece. Eu parei aqui no versículo 12, né? Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre, uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Aqui é outro ponto interessante, né? A igreja orava intensamente, mas muitos do que oravam não criam em suas orações. Não criam, porque quando a resposta chegou, quando Pedro bateu a porta, e a serva Rode foi informar: Pedro está à porta. Não pode ser. Deve ser o anjo dele. Você se esqueceu que ele está lá, na prisão, acorrentado, sendo vigiado por 4 escoltas de 4 soldados? Impossível ser Pedro. Impossível. E nós temos que tomar esse cuidado de não estarmos orando pelo sobrenatural, mas preso ao natural. Orando pelo sobrenatural, mas racionalizando. Eles estavam orando para que Deus libertasse Pedro. Mas ao mesmo tempo, mas como isso vai acontecer? Pedindo o sobrenatural, mas operando no modo natural. Racionalizando, conjecturando. Tentando entender Deus a partir da sua mente. E tem um versículo, acho que em Jó, que fala isso: Deus ultrapassa, né, o nosso conhecimento, além da nossa compreensão. Então, ainda que eu não saiba como, não veja uma saída, Ele cria uma saída. Ele abriu um caminho no meio do mar. Quando o anjo apareceu ali, as algemas caíram. A porta se abriu por si mesma. Os soldados estavam lá, mas não puderam nem perceber, nem viram o Pedro saindo da prisão. Então, assim, para Deus, sempre há uma saída. E o nosso papel é esse, é confiar nele, é lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Lançar sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. Ele cuida dos seus, ele não desampara os seus. Quantos que estão doentes aí, tomando medicamentos para controlar a ansiedade, transferindo a sua responsabilidade, né? Jogando no medicamento uma responsabilidade que é sua. Ao invés de você, né, se acalmar tomando medicamento, decida entrar no descanso do Senhor. Decida tirar o foco do problema, da situação, e olhar para Cristo, e olhar para a palavra. Mude o foco.
Escolha no que vai crer, porque tem gente temendo amanhã, porque ele está crendo errado, está crendo numa mentira, está crendo na mentira de que Deus não está ouvindo, Deus não está vendo, Deus não se importa com ele. O diabo tomou a mente dele. E agora, esse território fértil, porque a nossa mente é fértil, e é por isso que nós temos que tomar cuidado, porque qualquer semente pode germinar, florescer e frutificar na nossa mente. Qualquer palavra pode entrar e se fixar. E é por isso que nós temos que ouvir a palavra, ficar com a palavra, não nos esquecemos da palavra. Não é só ouvir, é não se esquecer da palavra. Porque eu creio que aqui na prisão Pedro se lembrou do que Jesus disse em João 21. Ele se lembrou do ensinamento dado por Jesus através de exemplo. Ele se lembrou de como Jesus dormia com a cabeça sobre um travesseiro, enquanto o barco estava quase já afundando, se enchendo de água. Ele se lembrou dessa ocasião, do ensinamento dado através de exemplo. O que não falta são exemplos, exemplos nas Escrituras, exemplos fora das Escrituras. Nós temos que aprender com os exemplos. Essas coisas foram registradas como exemplos. Se eu vou para Hebreus, está lá, o Senhor falando no capítulo 11, aliás, no capítulo 12, fazendo referência ao capítulo 11. Está lá no capítulo 12, que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Por tão grande nuvem, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que nuvem de testemunhas são essas? Os personagens bíblicos, os heróis da fé. O capítulo 11 traz uma lista de homens, de mulheres que pela fé, venceram reinos, pela fé, enfrentaram exércitos maiores, fecharam a boca dos leões, quer dizer, realizaram coisas incríveis, viveram o sobrenatural, andaram no fogo e não se queimaram, pela fé. Então, o Senhor deixou tudo isso registrado. Tem uma grande nuvem de testemunhas que afirmam, que testemunham a nós, dizendo que tudo tem jeito, tudo é possível, tem saída, tem solução, tem escape, o escape chega. Uma enorme nuvem de testemunhas dizem para nós que é seguro confiar em Deus, que você pode confiar sem medo, que não há motivos para pânico, desespero. E eu dizia ontem, por que o diabo quer pessoas desanimadas, pessoas entristecidas, pessoas depressivas, pessoas preocupadas? Você já viu alguém preocupado, ansioso, aflito, desanimado, fazendo declarações poderosas, tendo uma atitude, uma postura, né, admirável, que agrada a Deus, reagindo às situações de forma positiva, segura? Você já viu algum desanimado de coração declarando: eu sou mais que vencedor? Por isso que o Senhor disse que a alegria dele é a nossa força. Por isso que Ele não dá margem para a fraqueza, porque Ele nos deu espírito de força, de fortaleza. Então, Ele espera que, ainda que você esteja se sentindo fraco, você diga: eu sou forte. Não se entregue à fraqueza. Ainda que você esteja sentindo algo, você não pode ser convencido por esse sentimento, acreditar nesse sentimento. Você tem que acreditar na palavra. Em nome de Jesus. Tem que crer na palavra, manter o foco nele,
Tudo indicava que Pedro ia ser executado ao amanhecer. Mas como estava o Pedro? Dormindo profundamente, agarrado à palavra, ao que o Senhor disse a ele. Em João 21, né? Seguindo o exemplo dado por Jesus, quando mesmo dormia com a cabeça sobre um travesseiro enquanto o barco estava se enchendo de água. E na ocasião eles foram lá: mestre, não te importa que morramos? E Jesus dormindo. Eu tenho certeza que naquela cela o Espírito Santo trouxe a memória do Pedro. Pedro, lembra quando parecia que você ia morrer, mas o teu mestre estava dormindo com a cabeça no travesseiro? Lembra que vocês foram acordá-lo, gritando de medo: mestre, não te importa que morramos? E ele estava em paz, estava dormindo. E quando vocês o acordaram, ele se levantou, repreendeu o vento, o mar, tudo se aquietou. Então parecia que era morte, mas vocês não morreram. Lembra disso, Pedro? Pois é, então agora você está vivendo algo semelhante. Parece que você vai morrer ao amanhecer. Parece que vai morrer ao amanhecer. Parece. Mas tem a atitude que o teu mestre teve. Você aprendeu com o exemplo que foi dado pelo teu mestre? Você aprendeu com Jesus? Então, nós estamos ouvindo a palavra, recebendo, né? Num dia como hoje, já teve culto às 7, culto às 9, culto meio-dia, culto às 15. Daqui a pouco mais um culto às 19h30, outras 23, aí tem o culto com a bispa. Então, palavras e palavras não faltam. E a palavra precisa ser guardada, retida. Eu não posso me esquecer do que ele fala, das promessas que ele faz, das garantias de vitória que ele nos dá, mas entender que eu só vou atrair o sobrenatural para a minha vida se eu agir com base no que eu estou ouvindo, aprendendo e recebendo de Deus. Porque se eu ouço Deus falar comigo aqui e me garantir vitória, mas saio ali e diante do primeiro teste já me entristeço, já murmuro, já reclamo, chego em casa, né, vejo o mesmo cenário e digo, né, a mim mesmo, ainda que em pensamento, parece que nada está mudando, nada vai mudar, isso nunca vai ter fim. Quer dizer, o que eu ouvi não entrou, eu não me vesti da palavra, eu não estou crendo naquilo que eu estou ouvindo e aprendendo. Deus nos dá oportunidades de revelar a nossa fé, mostrar que estamos aprendendo o que estamos ouvindo. Então, quando você sai lá fora, os testes virão, as pressões virão. E Deus espera uma reação sobrenatural, um comportamento de fé sobrenatural. Pedro não se abateu. Pedro dormia profundamente, porque confiava plenamente, estava seguro em Deus. E aí eu poderia ler todo o texto aqui, mas eu vou ler só o versículo 20, do 23 ao 26, de Atos 16. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, entra na história. Coloque-se no lugar. Depois de serem severamente açoitados, então estavam feridos, estavam machucados, por certo, com feridas abertas, sangrando. Foram colocados no cárcere interior, onde possivelmente o esgoto corria a céu aberto.
Seus pés foram presos no tronco. Então quer dizer que se algum deles ali fez necessidade, você imagina, né? Não fez distante, fez ali do lado. Então olha a indignidade. Olha como foram tratados. Humilhados. 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, vamos juntos? Estavam orando e cantando hinos a Deus. Depois de tudo que sofreram, depois de serem severamente açoitados, e ainda não li o versículo 22 que fala, né, que eles foram despidos, né, em praça pública. Então, depois de toda essa vergonha, essa humilhação, essa injustiça, tudo porque estavam pregando a palavra e tinham libertado uma endemoniada, que dava lucro aos seus senhores com adivinhação. Eles, como pagamento, recebeu esse tratamento. Foram lançados na prisão. Então a situação deles não pedia o que eles estavam fazendo. Não pedia esse comportamento. Era para estarem chorando, lamentando. Uma pessoa natural, uma pessoa que ainda não anda por fé, mas anda por vista e é guiada pelos seus sentimentos, por certo estaria revoltada com Deus, questionando Deus, dizendo onde é que está Deus, por que Deus permitiu isso, né? Estaria tão focada em si mesma que estaria dizendo, o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para merecer isso? Por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Que mal eu fiz? Que crime eu cometi? Eu só estava pregando o evangelho. Eu fiz o bem para uma mulher que era escrava, possessa, né, dominada pelo mal. E esse é o retorno? É assim que Deus me retribui? Eles podiam ter tido essa reação imatura, infantil, egoísta, né? De quem está olhando para si. Mas como eu disse, esses homens já tinham morrido para si mesmos. Quando você morre para si mesmo, morre para o mundo, né? Morre para si mesmo, já não importa mais suas vontades, né? Não importa mais o que você pensa, acha, importa o que Deus quer. Muita coisa que por muito tempo pesa, para de ter peso. Muita coisa que perturba, que pesa, simplesmente perde o efeito. Como a aprovação dos homens, reconhecimento, críticas. Quantas pessoas que entram em depressão por conta de uma crítica? Quantas pessoas que desistem de projetos porque alguém disse que não daria certo? Quantas pessoas que se entregam, que desistem, que abrem mão só porque alguém emitiu uma opinião contrária? Então, por nada estão se entregando. Por nada. Agora, quando você morreu para si mesmo, não busca aprovação de homens, né? E você entendeu o seu lugar. Eu sou um servo, estou aqui para servir a Deus, cumprir uma missão. Não importa como serei retribuído, que recompensa terei. Que recompensa terei, porque a princípio aqui a recompensa que eles tiveram foi essa. Açoite, humilhação, né, vergonha pública. Mas a verdade é que eles estavam alegres e felizes por estarem sofrendo
por causa de Cristo. E nas bem-aventuranças o Senhor fala, né? Felizes são vocês quando injuriarem, quando falarem mal, quando perseguirem. Felizes são vocês. Como essa renovação acontece? Ouvindo a palavra. É impossível uma pessoa que todos os dias ouve a palavra, medita na palavra, se entregar ao desânimo. Ela pode até sentir o impacto da situação momentaneamente, mas logo ela se levanta, reage. Você não vai ver ela entregue, desanimada, desiludida. Ela pode até ter aqueles momentos que o Abraão teve, por exemplo, o meu servo vai ser meu herdeiro, mas aí Deus logo vê o que se passa dentro de nós e nos ama tanto que envia a palavra e diz, não é assim, não vai terminar assim, você vai ter um filho gerado por você mesmo, como eu prometi, promessa está de pé. Então tira o foco disso, olha para o céu, olha para as estrelas, né? Você está se envolvendo com a situação, tira o foco da situação e olhe para Deus, olhe para a promessa, olha para o sonho. Quando Deus agiu assim com Abraão, você vê que logo ele já se reposicionou, já se levantou. E a partir do versículo 6 do capítulo 15 de Gênesis, ele já não era mais a mesma pessoa, já não pensava do mesmo jeito. No começo, abatido, desanimado, desiludido, mas depois que Deus veio, falou com ele e disse, não tenha medo, grande vai ser a sua recompensa. Né? Tira o foco da situação, da limitação, olha para o céu, está vendo esse céu estrelado? Assim vai ser a sua descendência, se agarra essa imagem. O homem se endireitou, se levantou, reagiu. Então não fixa o teu olhar no que se pode ver, fixa no que não se pode ver, enxerga o sonho, pela fé se transporta para a realidade que você sonha e crê que vai viver. Todos os dias ouça a palavra, porque é impossível alguém desanimar, fraquejar, desistir, se ela estiver colocando para dentro a coisa certa, ouvindo a palavra de noite. E eu finalizo com esse texto da versão amplificada. Coloca para mim, por gentileza, João 14, 14, 27. Que diz assim, deixo-vos a paz, a minha perfeita paz vos dou. Não como o mundo dá, eu dou a você. Não é uma paz natural, tá? Porque muita gente entende por paz ausência de dificuldades, ausência de problemas. E na verdade, paz só existe em meio à guerra. A verdadeira paz. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos repetir, pessoal, que a minha paz perfeita o acalme em todas as circunstâncias e lhes dê coragem e força para cada desafio. Aquela paz que o Senhor disse, que nos deu, que deixou, tá aí, deixo-vos a minha paz. É uma paz que te acalma em todas as circunstâncias e lhe dá coragem e força para cada desafio. Então, receba essa paz. Receba essa paz que te tranquiliza. Entra no descanso do Senhor. Receba essa paz que te dá coragem e força para cada desafio. Em nome de Jesus. O Senhor deixou. Agora eu tenho que possuir, tomar posse. Entrar no descanso do Senhor. Em nome de Jesus. Você vê esses homens, possuídos por essa paz. E paz é poder. O diabo sabe que uma pessoa sem paz, uma pessoa perturbada, uma pessoa desequilibrada. Paz é poder. Paz, alegria. São coisas que o diabo quer comprometer. Por quê? Uma pessoa sem paz, sem alegria, é uma pessoa já derrotada na vida. Então, por isso que a Bíblia manda você perseguir a paz, viver em paz, alegrar-se sempre, porque isso é o seu poder, paz, alegria. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza, com seus olhos fechados. Receba essa paz.
O Senhor já deixou, Ele disse, deixo-vos a minha paz. A minha paz perfeita vos dou. Não é uma paz natural. Não é a paz que as pessoas sentem quando tudo está bem, tudo está perfeito. A alegria que vem do Espírito independe das circunstâncias. A paz que vem do Senhor é uma paz que independe das circunstâncias. Pedro estava em paz, mesmo sabendo que ao amanhecer poderia ser executado. Paulo e Silas estavam alegres e felizes, mesmo depois de ter vivido situações tão duras, tão difíceis, tão injustas. Não permita que algo comprometa sua paz, sua alegria. Decida viver acima das emoções, dos sentimentos, porque essa paz que o Senhor deixa, essa alegria que vem do Senhor, não tem nada a ver com o sentimento. A paz que o Senhor deixou e que podemos possuir, tomar posse, é uma paz eterna, é uma paz constante, é uma alegria constante. Receba essa paz. Talvez você está sem paz, você está ansioso, está preocupado, porque você está com seus olhos fixos naquilo que você pode ver. Olha para o Senhor. Volta a sua atenção para Deus e para a palavra. Envolva-se com a coisa certa. Em nome de Jesus, ainda que você não saiba o que fazer, faça como Josafá, olha para Deus. Lança sobre ele a sua ansiedade. Pedro fez isso. Mais tarde ele escreveu isso, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então joga nele, lança sobre ele toda a sua ansiedade. Porque eu, o Senhor, não mudo, ele disse. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que ele fez no passado, ele faz hoje de novo. O que ele já fez na sua vida, ele pode fazer de novo. O Deus que já te socorreu antes, vai te socorrer agora. Em nome de Jesus. O Deus que já te livrou antes, vai te livrar agora. Deus não mudou. Ele é o mesmo. Possua essa paz. Encha-se de esperança. E dê condições a Deus para viver o sobrenatural. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que nesse momento, meu Deus, a palavra esteja descendo aos corações, tomando os corações, que cada um esteja se vestindo da sua palavra, meu Pai. E aonde talvez, meu Deus, havia medo, insegurança, tristeza, abatimento, desânimo, que agora, meu Deus, a esperança, a fé, a confiança, a segurança, meu Deus, tome conta. A alegria. Eu peço que a alegria que vem do Senhor, que vem do Espírito, tome os corações, tome a vida dessa pessoa. Eu repreendo agora, eu ordeno em nome do Senhor Jesus, que saia da vida dessa pessoa toda tristeza, todo desânimo, toda apatia, toda desilusão. Em nome de Jesus, eu ordeno que essa ansiedade saia. Em nome de Jesus. Senhor, a cura para a ansiedade é a presença do Senhor, é crer no Senhor, é lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. Ela não precisa, meu Pai, de um medicamento, ela precisa se voltar para Ti, olhar para o Senhor, se agarrar à palavra, meu Pai. Ela precisa confiar em Ti. Ajuda, meu Deus, e que essa mensagem, que este culto, meu Pai, com o tema cura sentimental, esteja produzindo isso, cura, libertação. Se havia pessoas desequilibradas, doentes, oprimidas, perturbadas, aflitas, meu Pai, que agora, após ouvir a palavra, meu Deus, esteja se posicionando, se enchendo de paz, de confiança, de segurança. Porque tudo pode falhar, Senhor. Mas o Senhor não falha, tudo pode dar errado, mas Sua palavra sempre se cumpre. E se nós confiarmos no Senhor, jamais, jamais seremos derrotados, envergonhados. Abençoa o Teu povo, Senhor.
Eu declaro cura sentimental. Eu declaro um povo saudável fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Eu declaro paz, eu profetizo paz, alegria, vida, ânimo, força, coragem, em nome de Jesus. Que saia daqui, Senhor, um povo forte, um povo curado, um povo restaurado, um povo, meu Pai, cheio do Teu Espírito Santo, cheio da paz, da alegria, que procede, que vem do Senhor. Em nome de Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo que o Senhor fez aqui, Senhor, e vai continuar fazendo nas nossas vidas dentro desse projeto Casa Firme. Eu creio, Senhor, que seremos ainda mais abençoados com as próximas reuniões, com mais um clamor do romper à meia-noite com a bispa. Eu creio, meu Pai, que viveremos um dia de glória, de libertações, de rompimentos, de crescimento, de mudança, em nome de Jesus. Eu creio assim e eu declaro, profetizo que assim seja, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Amém